Os segredos de quem pensa. Enriquece. Mente, desejo e ações. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar nos excertos de um verdadeiro clássico, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, um livro que promete revelar um segredo descoberto, segundo ele, após analisar centenas de pessoas bem-sucedidas, a pedido do Andrew Carnegie, nada menos. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar esse tal segredo, explorar os princípios que o Willow praticava. Falamos muito de mentalidade, sim, mas também, de passos concretos para alcançar objetivos ambiciosos. E não só riqueza. Embora o título seja esse, a promessa é mais vasta. Será que essa fórmula mágica, como alguns lhe chamam, ainda faz sentido hoje em dia? É o que vamos tentar perceber. Olha, ele dedicou mais de 20 anos a isto. Entrevistou, ou pelo menos analisou, figuras como Ford, Edison, Rockefeller. A intenção era clara: criar um guia, um mapa acessível, um mapa para seguir os passos dos grandes realizadores. Mas é bom frisar isso. Não é só sobre dinheiro, parece falar muito de realização pessoal, num sentido mais amplo. Sem dúvida, é um ponto-chave. A pesquisa dele não foi, digamos, acadêmica nos moldes de hoje. Foi mais uma observação intensa, à procura de padrões de pensamento, de comportamento, tentando destilar uma filosofia de sucesso aplicável a qualquer área. A riqueza financeira seria um dos resultados possíveis, mas a base, o alicerce, é o domínio sobre a própria mente, sobre as próprias ações, certo? Então, por onde é que começamos a desmontar esta filosofia? O real parece dar muita importância a um ponto de partida muito específico, o desejo. Mas não é um querer qualquer, ele usa a expressão desejo ardente. Não é uma vontade, assim, passageira. É mais uma obsessão positiva, claro. Um objetivo que domina completamente os pensamentos. O exemplo clássico que ele dá é o do Edwin C. Burns, que queria trabalhar com o Thomas Edison. Sim, esse mesmo. E não era só querer trabalhar para o Edison. Ele decidiu, estava determinado a ser sócio dele. Mesmo sem dinheiro para a viagem, sem conhecer o Edison pessoalmente. Isso soa quase a loucura, mas o que tornava o desejo ardente era precisamente a definição e a intensidade. Burns não queria só um emprego qualquer, queria aquela parceria específica e estava disposto a apostar tudo. A tal ideia de queimar as pontes. Não havia plano B, não havia recuo. Essa clareza, esse compromisso total, é isso que transforma um querer vago numa força poderosa. Faz sentido. É a diferença entre, gostava de ter mais dinheiro e vou ter X quantia até a data I, e para isso vou fazer Z com E completamente diferente. E essa necessidade de definição leva-nos àqueles 6 passos práticos que ele descreve. Aquilo parece quase um ritual. Fixar a quantia exata, o que se vai dar em troca, a data, o plano, escrever tudo. Pode parecer ritualístico, sim, mas a lógica por trás não é mágica, é psicológica. Estes passos forçam a clareza, forçam a pessoa a ser concreta, a transformar uma ideia abstrata, como quer ser rico, num alvo mesmo específico, mensurável. E a parte de escrever, de ler em voz alta, visualizar, isso são técnicas clássicas de autossugestão. O objetivo é programar o subconsciente, fazer com que ele comece a trabalhar naquele objetivo definido, dia e noite. Ok, então é alinhar a mente consciente e a subconsciente, as duas a puxar para o mesmo lado. Essa é a ideia fundamental, percebo. Visto assim, como uma ferramenta para focar a mente, faz mais sentido. A história do Henry Ford e do motor V8 também parece encaixar aqui. A insistência dele, aquele quero e vou obtê-lo, mesmo contra a opinião dos engenheiros todos, vinha dessa clareza do objetivo, desse desejo que não aceitavam o não ou o impossível como resposta. E o poder desse desejo focado pode ir muito para além dos negócios. O Hill conta aquela história, bastante comovente, do próprio filho, o que nasceu sem orelhas externas. Os médicos disseram que ele seria surdo-mudo, provavelmente. Mas o Hill cultivou um desejo ordem para que o filho ouvisse e falasse. Pesquisou imenso sobre condução óssea do som. Usou um fonógrafo, acho eu, para estimular a criança.
e, crucialmente, incutiu no filho a fé e o desejo de superar aquilo. Levou anos, claro, não foi da noite para o dia, mas o resultado foi extraordinário. O filho não só ouviu e falou, como depois usou a experiência para ajudar outros. É uma demonstração, acho eu, muito poderosa de como um desejo intenso, persistente, pode mesmo moldar a realidade, ou pelo menos a nossa resposta a ela, mesmo contra todas as probabilidades. Ok, temos o desejo ardente como ponto de partida, o motor, mas acreditar mesmo que é possível alcançar algo que parece tão distante, isso exige mais qualquer coisa, é aqui que entra a fé, no sentido que ele lhe dá. A fé para o Ryu não é só esperança passiva, nem sequer é necessariamente crença religiosa, embora possa incluir isso para algumas pessoas. É um estado mental ativo, é uma convicção inabalável, que segundo ele pode ser cultivada. Cultivada como? Através da ferramenta principal que ele apresenta para isso, a autossugestão. Autossugestão, basicamente, repetir para nós mesmos aquilo em que queremos acreditar, mas isso não corre o risco de ser só pensamento positivo vazio, se não houver ação por trás, e se a pessoa começa a dizer a si mesma coisas negativas. Para Hill, a autossugestão é o princípio de comunicação com o subconsciente, e o ponto-chave é o subconsciente aceita como verdade aquilo que lhe é apresentado repetidamente, especialmente se vier carregado de emoção. Ele não filtra, não julga se a sugestão é boa ou má, construtiva ou destrutiva. Ele simplesmente aceita e age em conformidade. Por isso é tão importante alimentar a mente conscientemente com pensamentos positivos, construtivos. Então a parte da emoção é mesmo crucial. Não basta repetir palavras tipo papagaio. Pensamentos frios, sem emoção associada, têm pouco ou nenhum impacto no subconsciente. É preciso sentir a convicção, é preciso sentir aquilo que se afirma. E a fé seria a emoção mais forte para isso. Ele descreve-a como a mais poderosa das emoções positivas. E sugere que se cultivem ativamente outras emoções positivas, o próprio desejo, o amor, o entusiasmo, a esperança, até a energia sexual transmutada, que havemos de falar, para dar cor, para dar força a esses pensamentos que enviamos ao subconsciente. E como é que se combate a dúvida? A falta de confiança, que é tão comum. Ele dá alguma ferramenta prática para isso? Sim, dá. Ele propõe os 5 passos para a autoconfiança. É, no fundo, uma fórmula de autossugestão focada especificamente em construir essa crença interna. E em que consiste, resumidamente, envolve, primeiro, afirmar a capacidade de atingir o objetivo principal definido. Segundo, exigir de si mesmo persistência e ação contínua. Terceiro, dedicar tempo a visualizar a pessoa que se deseja tornar. Quarto, escrever claramente o plano para atingir o objetivo. E quinto, comprometer-se a não deixar que pensamentos negativos ou desencorajadores permaneçam na mente. É um exercício diário, uma reprogramação de crenças limitantes, sim. Tudo isto acaba por reforçar aquela ideia do pensamento dominante, não é? Aquilo em que nos focamos predominantemente é o que a nossa mente atrai. Aquela citação do poema, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Exatamente. A crença parece ser mesmo um pré-requisito fundamental em toda esta filosofia. A mentalidade vem antes da materialização, o desejo dá a direção, a fé dá a convicção, a energia para começar a andar, mas ter desejo e fé não chega se não soubermos como criar o caminho. É aqui que entra a imaginação e o planeamento. Ele chama a imaginação a oficina da mente. É lá que os desejos, as ideias começam a ganhar forma. Ele distingue 2 tipos de imaginação: a imaginação sintética e a imaginação criadora. A sintética é aquela que usamos para recombinar conceitos, ideias, planos que já existem, mas de maneiras novas, por peças juntas de forma diferente. E a criadora? Essa soa mais misteriosa. Seria a nossa ligação com o que ele chama de inteligência infinita, a fonte das inspirações súbitas, dos pressentimentos, das ideias que parecem vir do nada, totalmente novas, onde surgem os rasgos de gênio. A imaginação sintética trabalha com o material que já temos. A criadora supostamente traz algo de novo para a equação. E ambas são essenciais, claro. O exemplo da Coca-Cola que ele dá
é interessante nisto. O Asa Candler comprou a fórmula que já existia. Portanto, usou algo existente, mas foi a imaginação dele aplicada ao marketing, à distribuição, à criação da marca. Foi isso que criou o império. Ele usou a imaginação sintética de forma brilhante para combinar a fórmula com estratégias de negócio inovadoras para a época. E a imaginação criadora? Há algum exemplo disso? Bem, ele conta a história do Dr. Cansolos. Queriam $1 milhão para construir uma universidade. Não tinham um tostão, mas decidiu firmemente. Vou conseguir o dinheiro numa semana. Uma decisão bem forte. E enquanto preparava um sermão apaixonado sobre a sua visão para a universidade, a ideia de como conseguir o dinheiro surgiu. A ideia foi pregar aquele sermão específico. E funcionou. Alguém na audiência ficou tão inspirado que doou o dinheiro. A solução criativa veio dessa intensidade do propósito. Quando estamos intensamente focados num desejo e num plano, a imaginação criadora pode ser ativada. Então, a imaginação é o motor criativo, mas as ideias precisam de estrutura. É aí que entra o planeamento organizado. O planeamento organizado é absolutamente crucial. Ideias sem ação são só ideias. É preciso transformar o desejo e as ideias da imaginação em passos concretos, lógicos, ação. E aqui entra outro conceito muito famoso do Will, a Mind Superior ou Mastermind. Aquela ideia de juntar várias cabeças a pensar num objetivo comum. Mas isso não é só ter uma boa equipa ou fazer networking. O que é que a visão do Will tem de especial? É mais do que só juntar pessoas. Requer, acima de tudo, uma harmonia perfeita e um propósito definido que seja partilhado por todos no grupo. Harmonia e propósito comum. 2 ou mais mentes a trabalhar juntas, num espírito de cooperação genuína, criam, segundo o Will, uma terceira mente, invisível, a mente superior, que teria um poder e uma perspicácia maiores do que a simples soma das partes. Uma sinergia mental, mas exige benefícios mútuos claros para todos os membros, confiança total e reuniões regulares para manter o alinhamento e a energia do grupo. Pense na parceria lendária entre o Ford, o Edison e o Firestone. Eles tinham um mastermind poderoso. Ok, mas e quando esses planos, mesmo bem feitos, mesmo com um mastermind, falham? A vida real tem muitos contratempos. O que diz o Will sobre isso? Ele é muito pragmático nesse aspecto. Encara a derrota sempre como temporária, nunca como um fracasso permanente. A não ser, claro, que a pessoa desista. Então, uma derrota é só um sinal. É um sinal de que o plano não era bom o suficiente. Precisa de ser revisto ou completamente substituído por um plano novo. A persistência em criar novos planos é tão importante quanto a persistência na execução do plano atual. Não é só persistir na mesma coisa que não funciona, é persistir no objetivo, mas ser flexível nos planos. A frase dele é muito direta: um fujão nunca vence. E um vencedor nunca foge. Mas não é fugir da luta, é adaptar a estratégia. Essa ideia de não desistir perante a derrota leva-nos direitinhos a outros 2 pilares que ele menciona muito: decisão e persistência. A indecisão parece ser um dos grandes vilões para o Hill, um dos maiores, sem dúvida. Ele diz que a indecisão é a semente do medo. Analisar factos é importante, claro, mas depois é preciso decidir, e rápido. Pessoas de sucesso, segundo a observação dele, decidem rapidamente. E depois, se for preciso mudar de ideia, mudam devagar após análise cuidadosa. Pessoas que fracassam tendem a fazer o oposto. Decidem muito devagar e depois mudam de ideia constantemente. A primeira dificuldade. O exemplo que ele dá dos signatários da Declaração da Independência Americana é forte nisso. Uma decisão coletiva, rápida, firme, com riscos enormes para todos eles. Foi um ato de decisão monumental, e a persistência parece ser o cimento que liga tudo isso a longo prazo. É o motor que mantém a máquina a funcionar quando as coisas ficam difíceis. Quando surgem os obstáculos, as críticas, as derrotas temporárias. Baseia-se na força de vontade, sim, mas é alimentada diretamente pela intensidade do desejo. Quanto mais forte o desejo, mais persistência a pessoa terá. É quase uma medida direta. A persistência, com o tempo, desgasta qualquer resistência e acaba por transformar as tais derrotas temporárias em vitórias. O livro está cheio de exemplos disso.
Escritores rejeitados dezenas de vezes, atores que passaram por dificuldades enormes, a Fannie Hurst, a Kate Smith, muitos exemplos. Parece que a persistência é quase um teste universal. Um teste? Como assim? Will sugere isso metaforicamente. Fala de um guia oculto que nos testa a determinação. Quem desista a primeira ou a segunda falha no teste. Quem persiste não só pode atingir o objetivo, como muitas vezes descobre que cada fracasso trazia consigo a semente de um benefício equivalente ao maior. Algo que se aprendeu, uma nova oportunidade que surgiu. Interessante essa perspectiva. E ele também alerta para o que destrói a persistência. A falta de um propósito definido, a procrastinação, ter planos vagos. E um que ele enfatiza muito, o medo da crítica, deixar que a opinião dos outros nos paralise. Falando em energias e motores, chegamos a um ponto que ainda hoje gera alguma discussão. A transmutação da energia sexual. O que é que o Hill queria dizer com isto, exatamente? Bem, este é talvez um dos conceitos mais distintivos e por vezes mais mal compreendidos do Hill. Ele observou que a maioria das pessoas que alcançavam grandes feitos, em qualquer área, possuíam uma natureza sexual forte. E ele argumentava que a emoção sexual é o mais poderoso dos estímulos humanos, a energia mais potente que temos. A ideia da transmutação é que se essa energia fosse conscientemente redirecionada, canalizada, da simples expressão física para outras atividades criativas, negócios, artes, ciências, o que fosse, o resultado seria exponencialmente maior. Não se trata de reprimir a energia, mas sim de a usar como combustível para outros fins. Como é que isso funcionaria na prática? Usar essa vitalidade, esse magnetismo, essa paixão que está associada à energia sexual, como combustível para o trabalho, para a criatividade, para a liderança. Hill associava isto ao magnetismo pessoal, ao carisma, à capacidade de influenciar. Ele até menciona a influência de uma mulher como motivação, cita o caso de Napoleão e Josefina. A ideia de que a influência de uma pessoa amada pode ser um poderoso catalisador para essa transmutação e para grandes feitos. É quase uma alquimia interna, transformar uma energia primária e muito poderosa em realizações de ordem superior. É um conceito intenso. E como é que isto se liga à mente, ao subconsciente que falamos antes? Como vimos, o subconsciente é muito receptivo a pensamentos carregados de emoção. A energia sexual, sendo uma emoção tão poderosa, quando transmutada e ligada aos nossos objetivos, imprimiria o subconsciente com esses objetivos de forma muito mais eficaz, acelerando a sua manifestação. E também tem a ver com aquela ideia do cérebro como transmissor e receptor. Hill viu o cérebro como uma espécie de estação transmissora e receptora de vibrações de pensamento. A imaginação criadora, especialmente quando estimulada por emoções fortes como esta, seria capaz de captar ideias e inspirações da tal inteligência infinita. Ele até menciona as pesquisas sobre percepção extrasensorial, as do Dr. Ryan. Ele sugere que a mente tem capacidades que vão além dos 5 sentidos normais e que estas capacidades, como a telepatia ou a clarividência, são mais acessíveis quando a mente está num estado vibracional elevado. Um estado que as emoções fortes e positivas podem proporcionar. O pináculo disto tudo seria o 6º sentido, que ele parece quase equiparar a imaginação criadora no seu nível mais alto. O 6º sentido seria o acesso direto a essa sabedoria universal, a intuição pura, algo que, segundo ele, só se desenvolveria plenamente após a maestria de todos os outros princípios. É quase o nível do gênio, do visionário. Essa é a ideia. Ele até descreve a sua prática pessoal de criar conselheiros invisíveis, figuras históricas que ele admirava, com quem ele dialogava em imaginação para estimular esta faculdade e receber insights. Talvez a parte mais esotérica, digamos assim, da filosofia dele. Fascinante, sem dúvida, e complexo. Mas antes de sequer sonhar em chegar a esse nível, parece que temos de lidar com os nossos próprios sabotadores internos, os medos. E ele fala muito deles. Ele identifica a indecisão, a dúvida e o medo como os 3 grandes inimigos do sucesso. E como já vimos, a indecisão muitas vezes é a porta de entrada para o medo. Ele depois detalha o que chama de 6 fantasmas do medo, básicos.
aqueles que assombram a maioria das pessoas. E quais são esses 6? E de onde é que eles vêm, segundo ele? São o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. São medos bastante universais, de fato. Ele sugere que muitos deles têm raízes muito profundas. Podem ser herdados ou absorvidos do ambiente social, cultural, e cada um tem sintomas específicos que minam a nossa iniciativa, a nossa autoconfiança. O medo da crítica, por exemplo, paralisa tanta gente. Impede de expressar ideias, de seguir caminhos diferentes. E a preocupação? Onde é que ela entra nisso tudo? A preocupação é descrita por ele como um estado mental de medo, mas um medo sustentado, e geralmente é alimentado pela indecisão. É um ciclo vicioso. A pessoa teme algo, hesita em tomar uma decisão para resolver ou mitigar esse medo, e essa indecisão só alimenta mais preocupação, mais medo. Ele usa aquele exemplo extremo do condenado à morte. A angústia existe enquanto há incerteza sobre o recurso, sobre a data, mas uma vez que o destino é selado e a pessoa o aceita, por vezes surge uma estranha calma. Uma decisão firme, mesmo que seja aceitar o inevitável, elimina o terreno fértil da preocupação. A indecisão deixa a mente a girar em círculos. E ele adiciona ainda a suscetibilidade de influências negativas como um sétimo mal. É a nossa tendência para absorver o pessimismo, o medo, as limitações dos outros, do ambiente, das notícias, das conversas negativas. Temos que proteger a nossa mente disso, ativamente. Escolher as nossas influências, as nossas companhias. Usar a força de vontade para não deixar entrar lixo mental. A autoanálise, usando as perguntas de avaliação que ele propõe no livro, ajuda muito a identificar onde somos mais vulneráveis a essas influências e aos medos. No fundo, parece que tudo volta sempre ao mesmo ponto. O controle da mente. Ele afirma que essa é a única coisa sobre a qual temos controle absoluto e total. É a pedra angular de toda a filosofia. A nossa capacidade de direcionar os nossos próprios pensamentos, de escolher as emoções que cultivamos, de tomar decisões firmes e agir com disciplina, superar os medos e, muito importante, evitar criar álibis, desculpas para a inação. É aí que reside o verdadeiro poder, segundo Napoleão Hill. Então, fazendo aqui um balanço rápido deste nosso resumo, sobre quem pensa enriquece-se, a mensagem central parece ser que a fonte da riqueza, do sucesso, seja ele qual for, está dentro de nós. Está na nossa capacidade de gerar um desejo forte, um desejo ardente. Sustentá-lo com fé, com convicção, planear de forma inteligente, decidir com firmeza, persistir sem desistir e, acima de tudo, dominar a nossa própria mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. É uma excelente síntese. A filosofia de Hill é, no fundo, um chamado à automastria. Ele argumenta que estes princípios, embora exijam esforço, disciplina, trabalho contínuo, não são exclusivos de gênios ou de pessoas com sorte. Estão, teoricamente, disponíveis para qualquer pessoa que se disponha a compreendê-los e, mais importante ainda, a aplicá-los. A transformação começa mesmo por dentro, né? Exatamente. Fica, então, uma reflexão para quem nos ouve. Se esta filosofia tem algum mérito, qual daqueles fantasmas do medo que o Hill descreveu, ou qual dos nossos alibis favoritos representa hoje a maior barreira entre nós e aquilo que mais desejamos alcançar? Talvez só identificar e decidir confrontar essa barreira específica. Talvez esse seja o primeiro passo realmente prático e poderoso para começar a aplicar estes princípios na nossa vida. Um bom ponto para pensar. Foi uma análise intensa destas ideias clássicas. Obrigada pela companhia nesta exploração e até a próxima. Siga o nosso canal e deixe o seu like. Muito obrigado!